Bom dia, hoje é 8 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes, semaninha começando, cheia de coisas aí pra gente acompanhar no maravilhoso mundo das notícias econômicas e de negócios. Se você está chegando hoje aqui no podcast, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente se diverte por aqui. Hoje, o que vai nos divertir são vários causos e dramas aí no mundo dos negócios. Começando por uma investigação da Bloomberg News que mostra como antenas da Starlink, a empresa do Elon Musk, estão sendo usadas ilegalmente em países que estão em guerra ou que estão em conflitos. A gente também vai falar sobre como o CEO da Boeing teve um aumento de 45% do salário dele para 33 milhões de dólares antes de perder o emprego. E, falando ainda em aviões, a gente vai falar sobre como o preço das aeronaves usadas está disparando no mercado diante da escassez para companhias aéreas. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, é só seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. E já dou um recado. Saiu hoje um novo episódio do Como Falar Farelli Mês, que é o outro videocast aqui da Bloomberg Linha. E dessa vez é o meu episódio favorito até o momento. As maratonas são o novo beach tênis? Você conhece alguém que é maratonista? Eu conheço umas 445 pessoas que viraram maratonistas nos últimos 2 anos. E aí eu entrevistei algumas pessoas para saber por que isso tem a ver com o mercado financeiro, mundo corporativo e por que todo mundo virou maratonista. Corre lá no YouTube ou aqui mesmo no Spotify, Como Falar Farelli Mês. Confere esse episódio aí que tá divertidíssimo. Vamos às notícias. A Starlink, desenvolvida pela SpaceX de Elon Musk, enaltece sua internet de alta velocidade como disponível em quase todo lugar da Terra. No mundo real, sua cobertura se estende a países onde o serviço via satélite de Musk não possui acordo para operar, incluindo territórios governados por regimes repressivos. Uma investigação da Bloomberg News identificou vários exemplos de kits Starlink sendo negociados e ativados ilegalmente. A forma como são contrabandeados e a disponibilidade generalizada da Starlink em mercados ilegais sugerem que seu uso indevido é um problema global sistemático, levantando questões sobre o controle da empresa em um sistema que possui claras dimensões de segurança nacional. No Iêmen, que está no meio de uma guerra civil que já dura uma década, um oficial do governo admitiu que o Starlink é amplamente utilizado. Muitas pessoas estão dispostas a desafiar facções beligerantes rivais, incluindo os rebeldes Houthi, para obter terminais para comunicações pessoais e comerciais e escapar do serviço de internet lento e frequentemente censurado atualmente disponível. Outro exemplo é o Sudão, onde uma guerra civil de 1 ano resultou em acusações de genocídio, crimes contra a humanidade e milhões de pessoas fugindo de suas casas. Com a internet regular indisponível há meses, os paramilitares das Forças de Apoio Rápido estão entre aqueles que utilizam o sistema para suas operações logísticas, de acordo com diplomatas ocidentais. A Starlink oferece internet banda larga transmitida por uma rede de cerca de 5.500 satélites que a SpaceX começou a operar em 2019. Com cerca de 2,6 milhões de clientes atualmente, a Starlink tem potencial para se tornar uma grande fonte de lucro para a SpaceX, uma empresa que começou como o sonho de Musk de explorar Marte e agora se tornou a contratada do setor privado mais importante para o programa espacial do governo dos Estados Unidos e uma força dominante na segurança nacional. Musk, até recentemente a pessoa mais rica do mundo, disse que haverá um limite para o quanto a empresa de serviços de lançamento da SpaceX vai faturar, enquanto a Starlink poderia eventualmente atingir uma receita de 30 bilhões de dólares por ano. A empresa planeja lançar dezenas de milhares de satélites adicionais para conectar áreas que são muito remotas para a banda larga terrestre ou que foram isoladas por desastres naturais ou conflitos. No entanto, dadas as preocupações de segurança em torno de uma empresa privada americana que controla o serviço de internet, a SpaceX primeiro precisa fechar acordos com os governos de cada território. Onde não existem, as pessoas estão, abre aspas, procedendo ao uso do Starlink sem a cobertura adequada. Isso é completamente ilegal e, é claro, não deveria ser permitido, mas é difícil controlar e gerenciar, fecha aspas, para o Manuel Nitumba, que é especialista africano em geoespacial, governança e risco e que está baseado em Nova York. Na Ásia Central, onde os acordos da Starlink são raros,
Uma repressão do governo aos terminais ilícitos no Cazaquistão neste ano teve pouco impacto no seu uso. Tudo o que conseguiu foi aumentar os preços no mercado paralelo, segundo um comerciante que importa o equipamento e que não quis falar publicamente por medo de retaliação. Antes da intervenção do governo, os clientes podiam comprar o equipamento da empresa e despachá-lo pelo serviço postal local, segundo esse comerciante. A SpaceX não respondeu quando solicitada a comentar uma lista escrita de perguntas. O resto dessa matéria investigativa da Bloomberg News você pode conferir lá no site da Bloomberg Linha. Eles contam vários casos em que os satélites estão sendo usados ilegalmente e também dão aqui mais um contexto sobre a segurança cibernética nos Estados Unidos. Já pensou você ter um aumento de 45% do seu salário para 33 milhões de dólares e aí você ser demitido? Várias coisas malucas, né? Tipo assim, primeiro que pensar num aumento de 45% do meu próprio salário já seria uma coisa impensável. Quem dirá que ele fosse chegar a 33 milhões de dólares? Então, o CEO da Boeing aí rompendo várias coisas que a gente já não consegue imaginar para a própria vida, né? A remuneração, ou Total Compensation, do CEO da Boeing, Dave Calhoun, aumentou 45% para 32,8 milhões de dólares, para ser mais específica, no ano passado, impulsionado em grande parte por um bônus de retenção destinado a mantê-lo no cargo até 2025. Mais uma irrealidade aí para nós, trabalhadores que não somos CEOs da Boeing. Isso antes de um acidente aéreo ocorrido exatamente há 3 meses, que alterou esse plano de médio prazo. Ele terá que deixar o cargo no fim deste ano. Stan Deal, que comandava a divisão de aviões comerciais da Boeing, teve um aumento de 42% na sua remuneração total, chegando a 12,5 milhões de dólares, segundo a fabricante americana de aviões, em um arquivamento na Securities and Exchange Commission, a CVM dos Estados Unidos. Ambos os executivos foram envolvidos em mudanças abrangentes na liderança, anunciadas no fim de março, quando o conselho escolheu um novo chairman, iniciou uma busca por um CEO e substituiu o chefe da divisão de aviões comerciais. Os conselheiros da Boeing também examinaram mais rigorosamente os salários, reduzindo os incentivos de longo prazo concedidos a altos executivos no início deste ano para refletir uma queda de mais de 20% nos preços das ações da Boeing desde o acidente em um avião da Alaska Airlines em 5 de janeiro. O conselho adotou várias mudanças para vincular mais diretamente pagamento à segurança à qualidade da Boeing. Para a divisão comercial, a fabricante de aviões agora vai acompanhar melhorias na fabricação fora de sequência, conhecida como Traveled Work, um problema que contribuiu para a explosão de um painel em um Boeing 737 MAX no início deste ano. E, a partir de 2024, os pagamentos de incentivos de longo prazo para executivos podem ser drasticamente reduzidos se certas metas relacionadas à segurança não forem concluídas oportunamente, incluindo uma nova pesquisa para avaliar a cultura de segurança da Boeing, segundo o documento. Os bônus também estão ligados a controles e avaliações melhores dos riscos de segurança para a fabricação do 737 e de outras aeronaves. A recente mudança na remuneração pelos conselheiros significou que o prêmio de 2024 de Calhoun foi reduzido para 13,3 milhões de dólares, ante uma meta de 17 milhões de dólares. O principal executivo da Boeing, que está de saída no fim deste ano, disse ao conselho em fevereiro que recusaria seu bônus de 2023, estimado em cerca de 2,8 bilhões de dólares. Boa segunda-feira a todos. E justamente a crise envolvendo os modelos 737 MAX da Boeing piorou o quadro de escassez de aeronaves de corredor único e corpo estreito, ou narrow body, populares, elevando o custo do aluguel de jatos usados ao nível mais alto em anos. Isso pressiona ainda mais as operações de companhias aéreas e, por tabela, os preços de passagens. O fabricante americano de aviões diminuiu a produção do seu modelo mais vendido para lidar com deficiências de qualidade relacionadas ao desastre lá da Alaska Airlines, que foi quase um desastre, né? A porta saiu pelos ares, mas ninguém se feriu gravemente. Com a fabricante europeia Airbus também lutando para conseguir aumentar a produção, os aviões disponíveis continuam escassos. Como resultado, companhias aéreas estão procurando jatos alugados, especialmente os maiores de corredor único, que transportam mais passageiros. Um 737 MAX 9, com 3 anos de uso, maior avião estreito em produção da Boeing, agora tem um aluguel mensal mais alto do que antes da pandemia. O preço de um 737-900ER de um modelo anterior se aproxima dos níveis de janeiro de 2020, época em que o mercado de transporte aéreo comercial atravessava o seu melhor momento.
também conhecido como 2 meses antes da pandemia estourar no planeta inteiro. Uma tendência semelhante impulsionou os preços para o Airbus A321neo e para a variante anterior, A321-200. Nos primeiros casos citados acima, os valores subiram perto de 60%, em relação ao aumento mais baixo há poucos anos, entre 21 e 23. Os arrendadores de aeronaves ganharam vantagem sobre os clientes e agora são mais propensos a transferir aviões de companhias aéreas com dificuldades para aquelas dispostas a pagar um prêmio. Que felicidade, podcast concluído. Isso é sinal de que você tem que correr com a sua rotina, porque se eu terminei de gravar o podcast, quer dizer que você tá na hora de sair de casa pra ir pra academia, ou tá na hora de trocar de aparelho, sei lá o que você usa aí como intervalo da sua existência, esse podcast. Eu adoro quando os que eu escuto sincronizam com a caminhada que eu estou fazendo. Esses dias eu escutei um podcast de 43, 45 minutos. Foi exatamente o tempo que eu precisava para chegar num lugar. Exatamente. Parece que foi sincronizado. Eu convido todos vocês a comentarem na caixinha de comentários do Spotify e mandarem hate pra mim, como o Ricardo mandou. Falando que ele escuta o podcast há muito tempo, curtiu demais como mudou depois da Copa, ficou mais descontraído. Só que aí ele diz, dito isso, que ódio quando você fala Brasil. Brasil. Ai, o Ira diz aí que tá com saudade da Isa. Vamos ver se ela passa por aí. E o Jonathan pede aí que... agradece aí a gente ter falado sobre swap cambial. É só você voltar um episódio que você escutará sobre isso. E tem mais alguém, caiu aqui, acho que a Isabela... eu tô com medo de falar seu nome errado, porque eu consegui sair da pasta de comentários. Ah, meu Deus do céu, não consigo voltar. Isabela Soares, acho que era Isabela. Ela falou que adora o Faria Limês, que está adorando acompanhar. Então faça que nem Isabela, ou Isabel, desculpa se eu errei. Que nem a Isa. Faça que nem a Isa e vai escutar o Faria Limês. Está disponível em todos os canais. E a gente se fala amanhã. Até mais.